Shalom, shalom, amados. Que Deus abençoe a todos. Eu sou Mário Augusto e essa é minha esposa Camila. Shalom, shalom, povo de Deus. E esse é mais uma Missão Cavodcast. Gente, pensa num episódio que está recheado da presença do Senhor. Hoje, amor, dois convidados aqui ilustres, dois amigos do Espírito Santo. Alguém que Deus preparou para esse tempo, para ativar essa geração. Amém? Queria passar agora a palavra para você falar um pouquinho sobre eles, porque eles são bênção demais. Eles são lá do Espírito Santo, pensa. Sim. Eita glória. Espírito Santo. Aleluia. Tudo a ver. É o mestre Jonatas Gadioli, não sei se é assim que se pronuncia, e o nosso querido profeta Márcio Andrade. Sejam bem-vindos em nome de Jesus ao Missão Cavodcast. Glória a Deus, Camila, Mário, é uma honra estar aqui com vocês, servindo ao reino, a serviço, né? Eita glória. É um prazer muito grande de estar aqui, apesar de a gente ter vindo do Espírito Santo, vitória do Espírito Aleluia, Santo. Jesus. Eu amo São Paulo e este lugar aqui, um convite que nos surpreendeu. Eu já agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Amém. É uma honra, né, bem? Nos sentimos Uma honrados honra. de vocês ter, né, preparado esse tempo na agenda de vocês para estar Glória a conosco. Hoje o assunto aqui é muito importante, né, profeta? Hoje realmente a gente tem esse conteúdo para trazer, porque a palavra do Senhor diz que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Verdade. E hoje estão aqui os filhos de Deus para falar sobre libertação. Nesse Aleluia, alto Jesus. nível, né, de conhecimento. E a gente já começa perguntando para os dois, né? O Jonatas começa aí falando como que o Senhor te mostrou, como você sentiu o direcionamento de Deus para esse ministério de libertação. Porque não é qualquer pessoa que gosta disso, né? Muitos fogem. Como foi o seu chamado de Deus para esse ministério? Tudo começou com a minha mãe, para falar a verdade. A minha mãe, ela é intercessora. E ela sempre teve esse chamado para a batalha espiritual. Então eu cresci num ambiente cristão. Olha aí. E cresci sendo levado por ela para as consagrações, né? As vigílias. E esse tema, ele sempre me atraiu muito. E como eu tenho um chamado mestral, o estudo também é algo que o Senhor me move muito. Então, as literaturas que me atraíam eram essas literaturas. E eu sempre consegui ver essa relação de causa e efeito. Conseguia entender, conseguia observar algumas situações que eu via e falava assim, eu acho que o que pode estar acontecendo aqui é isso. Eu acho que o que pode estar acontecendo aqui é aquilo. E aí eu fui enveredando por esse caminho de estudo e cá estamos, né? O Senhor nos atrai. Essa é a verdade, né? O Senhor quem nos atrai. Glória a Deus. E aí o Senhor te direcionou aos poucos ou foi assim, naturalmente você foi conduzido para esse ministério? De forma mais impetuosa, eu diria que foi há 7 anos atrás. Né? O Senhor começou a me trazer algumas revelações e o engraçado é que é sempre assim, né? O Senhor que te mostra a visão, ele confirma. E muitas vezes ele confirma com sinais. Então o Senhor ia me dando visões a respeito de algumas coisas, falando comigo no Espírito a respeito de algumas coisas. E de uma forma muito despretensiosa, que é assim que o Senhor faz, eu começava a cair no meu colo algumas literaturas, alguns cursos, algumas ministrações que confirmavam aquilo que o Senhor estava falando no meu Espírito. Olha aí. E aí eu fui enveredando por aquilo, né? Eu me recordo que o Senhor, ele começou a falar muito comigo a respeito de... Eu vou contar isso aqui depois com um pouco mais de profundidade, mas tudo começou há 7 anos atrás, quando o Senhor estava falando... Ele foi falando comigo a respeito de um novo ciclo que eu entraria na minha vida. E aí, nisso que o Senhor foi falando comigo, eu fui desenhando algo. Tava com um bloco e um papel, o Márcio lembra disso, nós estávamos de férias, e eu fui desenhando algo no caderno. Pois bem, guardei o caderno. De noite, eu vejo a Valnice Milhomens numa ministração, Bem, falando,
Nós estamos entrando... E engraçado que eu vinha conversando com o Márcio assim, Márcio, o senhor está gerando algo no meu espírito que eu não estou entendendo. Um sentimento de que algo novo vai acontecer, um sentimento de um ciclo novo, um tempo novo. Mas o senhor foi me impelindo com muita violência naquilo e eu não entendia o que era. E aí eu vejo a Valnice Milhomens fazendo um culto. E nesse culto ela diz assim: e nós estamos entrando na década de Pei, a década da boca, a década aonde os decretos é que vão reger o mundo espiritual. Uau. E essa é a letra hebraica que manifesta a boca, os decretos. Quando eu olho, era a letra que eu tinha desenhado no caderno, que eu pensei que era um rabisco. E você não sabia nada de hebraico? Nunca na vida tinha Uau. estudado sobre hebraico. Quando eu fui buscar o caderno, eu falei assim, rapaz, mas eu desenhei esse negócio. Fui buscar o caderno. Quando eu busquei o caderno, era a mesma letra. Eu mostrei pro Márcio. Falei, Márcio, não. Tem alguma coisa acontecendo que o senhor quer falar comigo. E aquele foi o caminho, ou seja, o Espírito Santo de Deus já tinha me ministrado de dia. Fiz um rabisco, porque eu tenho mania de desenhar, de rabiscar. E calhou daquela exata letra, que é a letra P, com valor 80, sim. que fala sobre decreto, que fala sobre a boca. E aí aquela letra era a letra que eu tinha desenhado. Ali eu falei assim, o Senhor quer falar algo comigo. E ali eu mergulhei para poder bênção. entender. E cheguei onde eu cheguei hoje. Uau. Ou seja, o Senhor me atraiu para viver Que benção. a manifestação do que a gente está vivendo hoje. E você, Márcio, como que foi tudo isso? Vocês se conhecem há muito tempo? Vocês são como Paulo e Silas, estão sempre juntos? Conta um pouquinho pra gente. A minha conversão faz mais de 25 anos, né? Mas eu passei bastante tempo em uma igreja bem tradicional. E conhecer o Jonathan já faz há mais de 20 anos que a gente tem uma amizade. E quando eu fui estudar, a gente adentrou mais essa amizade foi crescendo, a gente estudou junto na mesma faculdade. E já faz mais de 15 anos que a gente tá junto, caminhando junto mesmo. E o nosso ministério, ele tá praticamente se completando também em muitas abas, porque o profético e o mestral precisam andar junto. Todo profeta precisa andar lado a lado com o pastor, com o mestre, com o apóstolo, porque profeta é meio doidinho, né? Profeta tende a estar muito no mundo espiritual. Exatamente. Então a gente precisa de alguém que sempre tá ali polindo as nossas arestas, direcionando na palavra para ver se verdadeiramente aquilo ali condiz com a palavra, ou se é simplesmente a sua alma que tá gritando e falando alguma coisa. Mas eu passei um período muito grande dentro de uma igreja bem tradicional e acredito que a grande maioria das pessoas também passam por esse período, né, de vir de uma igreja mais tradicional. E quando eu conheci o apostólico, para mim foi muito diferente. Quando o Jonathan decidiu ir para a igreja, ele escolheu uma igreja apostólica e eu tinha uma religiosidade muito grande dentro de mim. E essa religiosidade que eu entrei dentro de uma igreja e aquela igreja tinha parede preta, várias bandeiras com significados ali naquelas bandeiras e eu, meu Deus, eu estou numa seita. E Jesus, ele me trouxe para uma seita, o que eu estou fazendo aqui nessa seita? E para completar, tinha alguém tocando um berrante. Jesus, eu nunca vi um negócio desse, uma igreja que toca um berrante. Depois eu fui entender que aquilo ali era um chofar. Eu me converti numa igreja denominada pentecostal, de raiz de libertação também, mas uma libertação que você faz um processo de libertação e está liberto para sempre. Soft, né? Aquela libertação soft, né, Jonathan? Só superficial. Bem superficial. É o socorro, né? É o socorro, é aquele hospital mesmo ali, de expulsar demônio era libertação, e hoje a gente entende que expulsar demônio não é libertação, é um pronto-socorro realmente. E ali eu desenvolvi muita coisa do pastoral, mas eu não me encontrava como profeta, porque as igrejas tradicionais, o profético e o apostólico não existe. Eu fui me encontrar como profeta dentro dessa nova igreja que o Jonathan foi visitar, e ali me posicionaram, ali a liderança falou, não, você é um profeta, tem 5 ministérios aqui, você é um profeta, Deus te usa, e ali eu me encontrei. E aí eu me encontrei como profeta. Quando eu me encontrei, eu me posicionei como profeta, eu me achei.
E a minha identidade foi curada quando eu me achei ali naquele lugar. E muitas das minhas feridas foram curadas ali. Então a libertação está sempre ligada comigo desde o dia da minha conversão. Então, de alguma forma, a libertação está ali. E não tem como você ser profeta e não pensar na libertação, porque a gente nasceu para isso, para libertar o povo, para lançar palavras de libertação, para lançar juízo sobre tempos determinados. E o profético não fica longe da libertação. E chegar aonde eu estou hoje demandou muito tempo. Como profeta, tem 6 anos que eu me vejo como profeta, apesar de ter 24 anos de cristão. Vim de uma família totalmente espírita de mais de 4 gerações. E fui o primeiro a me converter. E isso me trouxe uma grande ferida, né? Por que me trouxe uma grande ferida? Porque eu era o neto querido do avô, que era dono do centro espírita e tinha me consagrado quando eu nasci para substituí-lo. E Deus me chamou para a libertação. E quando ele me chamou para aquele lugar, a minha família toda parou de falar comigo. Nossa. Então foi assim, eu era o neto querido e deixei de ser até o primo desejado. Então causou um grande alvoroço. Mas foi uma conversão tremenda também, que eu odiava crente, era um Saulo da vida. E no outro dia eu já estava com a Bíblia embaixo do braço, indo para o culto, apaixonadíssimo por Jesus, por aquele primeiro amor que me abraçou gigantescamente. Mas ao mesmo tempo, nós vamos falar provavelmente sobre, eu vivi um tempo de muito domínio de Jezabel. Então, libertação sempre esteve junto comigo. Mas isso não quer dizer que os ambientes onde a gente está totalmente curado e sarado. Forte, hein? Muito forte, hein? Glória a Deus. A gente vai se aprofundar nisso aí também. Mas tem uma pergunta aqui. Queria fazer aqui pro profeta e depois você vai completar também. Se Jesus já conquistou a liberdade, por que existem cristãos que continuam vivendo como escravos? Escolha. Olha aí. Escolha. Eu posso te dar um cartão black e você pode escolher deixar ele na carteira, enfeitando sua carteira. Eita, glória. Então, a realidade é que estar na igreja... Vamos lá, existem muitas premissas que precisam ser derrubadas. Filho de crente não é crente. Olha aí. Eita, estar dentro de uma igreja não faz de você crente. Às vezes o Tioca já dizia aí. Né? Filho de pastor não é neto de Deus. Filho de pastor não é neto de Deus. Então, Essa é nova. eu fui essa pessoa. E quem me segue sabe que eu não tenho preciosismo à reputação. Como assim, Jonatas? Uma das idolatrias da igreja hoje é a reputação. Eita, agora. E quem tem apego à reputação não morreu para o mundo ainda. Porque não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você vai ser caluniado, você vai ser difamado, você vai ser sentenciado. Então eu acredito muito que aquilo que nós vivemos na nossa jornada, isso precisa virar testemunho, isso precisa enaltecer o nome do Senhor. Isso precisa fazer o reino expandir. Uhum. E eu fui esse jovem, que eu cresci dentro da igreja e não era crente. Eu precisei ter uma experiência com o Senhor. É impossível você ser um servo autêntico e idêntico, certo? Porque muitas vezes a gente é autêntico e não é idêntico. Ok. Uai, Jonatas, como assim? Tem gente que é autêntico, ele fala autenticamente como crente. Ele se veste autenticamente como crente. Ele frequenta ambientes autênticos de crente, mas ele não é idêntico a Cristo. E é aqui que separa as crianças dos adultos. Você precisa ser idêntico a Cristo. Eita. É você estar com raiva e ter que se policiar para não dar uma resposta na raiva. Olha. É você ter uma atitude que você não era para ter e você arcar com a consequência daquilo e saber voltar atrás e pedir perdão. Né? É a sua carne está inclinada a pecar e você não pecar. Isso é ser idêntico. Então, eu cresci dentro do ambiente de igreja, mas eu precisei ter uma experiência com o Senhor. E é isso que nós precisamos pregar. As pessoas, não adianta você estar dentro da igreja. E aí, voltando para a sua pergunta, né? Se Jesus conquistou tudo, por que tem pessoas que não vivem? Porque não querem. Olha aí. Porque não adianta eu me lançar
num processo com o Senhor e não abrir mão das coisas que eu preciso abrir. Porque a caminhada com Cristo, ela não é simples quanto dizem. E aqui entra o evangelho da hipergraça, aonde Jesus morreu, ele fez tudo e eu não preciso fazer mais nada. Uma vez salvo. Salvo para sempre. Irmão, isso não existe. Isso não existe. E o problema é que muitas vezes tem pessoas fazendo malabarismo e manobra bíblica, tirando texto de contexto para fundamentar. Só que quando você tira o texto do seu contexto para fundamentar algo, você é feiticeiro. Meu Deus. E não adianta você dizer, eu não sou feiticeiro porque eu não vou para a esquina fazer despacho, eu não fico dentro de um terreiro. Você é, porque todo tipo de manipulação é feitiçaria. Controle, né? Todo tipo de controle é feitiçaria. Então, se eu manipulo as escrituras para provar para um número de pessoas que o meu argumento tá correto, eu sou feiticeiro. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque Jesus, ele de fato morreu. Jesus de fato conquistou. Ele conquistou. Mas cabe a mim manifestar. Isso é uma decisão. Eita, agora. Ele conquistou. Tem uma música legal, né, antiga, que fala: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é minha herança. O meu pai pode ter deixado para mim R$1 milhão de herança. Se eu não fizer a tramitação legal para me apropriar dessa herança, eu não vou ter herança. Então, Jesus morreu e fez a parte dele. E aí entra a parte do contrato da salvação, que eu tenho que fazer a minha parte. Olha aí. Só que o evangelho da supergraça, ele prega o quê? Jesus fez tudo. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Então tem alguma coisa errada, porque não era para ter ninguém doente na igreja. Olha aí. Por que tem gente doente na igreja? Porque não se indignou com aquele espírito de enfermidade. Eu não tô dizendo que tem pessoas... É claro que assim, não dá pra gente pegar tudo e botar tudo no mesmo bolo. Tem situações e tem situações. Mas não é de se pensar, se ele levou, eu não tenho dúvida disso, ele levou sobre si todas as minhas dores, eu tenho que me indignar com a minha situação. Na fé. Na fé. E eu tenho que manifestar aquilo que está disponível para eu manifestar na Bíblia. Então eu tenho que o quê? Querer. Olha aí. Porque assim, você tá falando sobre essa questão de tomar posse pela fé, né? Você vê que Jesus perguntava, o que tu queres que eu te faça? E a pessoa falava. E aí, então Jesus vinha, curava e falava, vai, porque a tua fé te salvou. Era uma fé ativa. Não era passivo. Não é algo que eu creio, logo acontece. Não é assim. A fé... O que a Bíblia diz? Que a fé sem o quê é vazia? Senhor. A fé sem obra é vazia. Então você concorda que não adianta eu ter fé e não ter obra? E muitas vezes a obra, a pessoa pensa que é eu trabalhar para o reino. Não é só isso, é isso também. Mas muitas vezes a obra que eu tenho que manifestar é exercer, ter o trabalho de exercer e manifestar o milagre que Jesus conquistou na cruz. O grande problema é que a supergraça, ela tá vindo trazendo um contexto de que nós somos libertos também da culpa. E na realidade a culpa aqui pesa bastante, porque ela não está abonando culpa de ninguém. E o Jonathan explica muito bem nesses ensinos sobre culpa, e isso faz muito sentido para mim hoje, quando eu faço uma remissão, quando eu oro com alguém ministrando algum tipo de libertação, porque a culpa, nós vamos carregar ela. O exemplo que o Jonathan traz mais claro é quando você assassina alguém, comete um assassinato. Por mais que você peça perdão, eu vou pedir perdão agora, Jesus vai me perdoar no mesmo instante se eu me arrependi verdadeiramente. Mas eu vou ter que pagar. Eu vou ter que ser preso, eu vou ter que pagar por aquilo que eu fiz. No mínimo responder culpa, aquilo judicialmente. No mínimo responder. Porque existe a consequência do pecado. E a forma como o evangelho tem sido pregado é uma forma leviana de se pregar o evangelho. Por quê? Não, irmão, Jesus lançou no mar do esquecimento. Ficou para trás. Não, irmão, tudo bem. É porque a gente precisa separar o seguinte: Jesus morreu, nos devolveu acesso ao Pai. Certo? Então, por exemplo, vamos lá. A gente precisa separar o que é salvação do que é consequência. Eu posso ser salvo,
e eu vou ter que arcar com todas as consequências daquilo que eu fiz. Não, Jonatas, eu não concordo. Então, mas aí tem um dito popular que diz que contra fatos não tem argumento. Vamos lá, então. O porquê que 99% das famílias manifestam um ciclo de repetição? Olha aí. A bisavó abortou, a avó aborta, a mãe aborta, ou a tia aborta, eu aborto também. Olha aí. Mesmo que seja um aborto espontâneo. Né? Mesmo que seja um aborto espontâneo, a bisavó foi prostituta, ou foi dona de centro de prostíbulo. Aí vem, aquilo foi manifestando na família. Pode não ter prostitutas hoje na minha família, mas você percebe um comportamento lascivo entre as tias, não para em casamento nenhum, vive de relacionamento em relacionamento. Peraí, o que está acontecendo? As implicações. As implicações de uma iniquidade. Aí, às vezes, a pessoa ela vai na igreja, aí tem uma manifestação lá, o demônio manifesta, aí expulsam o demônio e tá tudo bem. Era isso que a gente estava falando, né? Mas não é isso, isso aí é só... Isso é um socorro. E a igreja, a palavra do Senhor diz que nós precisamos tomar cuidado para a gente não se apressar em pôr mão sobre ninguém. A igreja é extremamente leviana com relação a isso. Aos fundamentos do que está na palavra. Olha aí. A gente, e libertador, principalmente, quem tem o chamado para libertação, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque não pode ver uma manifestação demoníaca que quer botar a mão para repreender. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ensinar um princípio de libertação. Primeiro lugar, expulsão de demônio não é libertação. Expulsão de demônio é socorro. É você manifestar socorro para aquela situação. O que é libertação? Libertação é abandono de prática. Isso é libertação. Se eu tinha uma perseguição na prostituição, no roubo, no disse-me-disse, porque muitas vezes a gente vai para os pecados muito agressivos, mas a gente está dentro da igreja e não consegue largar a fofoca. O falar mal, né? A gente está dentro da igreja e não consegue parar de destruir a reputação dos outros. A gente está dentro da igreja e não abre mão da inveja. Me dói ver alguém prosperar. Me dói, então eu tenho que procurar um subterfúgio para justificar a prosperidade daquela pessoa. Não, mas também, né? Os amigos de Jó, né? Jó, tua prosperidade não era lícita. Exatamente. Por isso você tá sofrendo. Então o que a gente tem que tomar muito cuidado? Libertação é abandono de prática. Então o princípio da libertação é reconhecer, se arrepender, confessar, porque a palavra diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Então a palavra diz que sem você confessar e sem você deixar, não tem misericórdia para você. Então eu tenho que confessar, eu tenho que abandonar, e a palavra ainda diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Então não existe esse negócio de libertação ser para sempre, para começar a conversa. Ok, isso é libertação. Botar a mão na cabeça de alguém, repreender aquela manifestação demoníaca é socorro. Porém, eu tenho um adendo para dar para os libertadores, para os intercessores, para quem se move. A palavra do Senhor deixa muito claro que o espírito, quando ele sai da casa, ele vai andar por lugares áridos, depois ele volta, se encontrar a casa vazia, ele traz mais 7. Então o que era pior fica 7 vezes piores. 7 vezes pior. Tem situação que eu, Jonatas, eu pergunto ao Senhor se é para eu repreender. Porque presta atenção, se eu ministro libertação, nenhuma pessoa que amanhã está praticando o mesmo pecado, eu vou acabar com a vida dessa pessoa. Então, primeira coisa, libertação é para crente. E isso choca. E é para quem quer também, né? Exatamente, libertação... Socorro dá para quem quer. Exatamente, libertação não é para ímpio. Não se ministra libertação em ímpio, porque amanhã ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Por exemplo, assim, se a pessoa chegou na igreja pela primeira vez, aí tá tendo uma oração de expulsar o demônio lá, que muitas igrejas fazem essa oração. Aí a pessoa que tá lá pela primeira vez manifestou ali com um espírito maligno. Qual é, na sua visão, o que a pessoa ela tem que fazer? Eu gosto muito dessa pergunta. Sua pergunta foi muito inteligente. Qual é na sua visão? Porque a igreja está cheia
de dono da verdade. Uhum. Não, o que tem que fazer é isso. Aí vem um outro e fala, não, o que tem que fazer é isso. E a palavra do Senhor diz que reino dividido não prospera. Amém. Então eu tenho que ser muito humilde para dizer, essa é a minha visão, é a forma como o Senhor fala ao meu espírito. Então eu vou te falar a forma como o Senhor falou comigo, que é o seguinte, em primeiro lugar, não dá para você estar no ministério de libertação sem discernimento. É o primeiro dom que você precisa buscar, o dom de discernimento de espíritos. Não é discernimento de espírito, é discernimento de espíritos, para você saber qual é o espírito que está se manifestando ali. Olha aí. E aí eu vou perguntar ao Senhor, Senhor, eu expulso? Porque muitas vezes o Senhor me disse o seguinte, amarra, contenha a manifestação desse demônio, mande ele silenciar. E a pessoa vai voltar para casa daquela forma. Por quê? Porque se eu mando aquele espírito ir embora, ele tem que ir, porque no nome do Senhor Jesus ele tem que respeitar. Mas o diabo não dá ponto sem nó, porque ele conhece a palavra. Então, se ele saiu, quando ele volta, ele tem o direito legal de voltar com 7. Então, ele vai requerer esse direito que ele tem. Eita. E aí, uma pessoa que já estava mal, ela vai ficar 7 vezes pior. Então, muitas vezes, eu tenho que conter aquele espírito. Eu vou amarrar, maniatar aquele espírito. Eu vou dar uma ordem de comando para ele do céu, em nome do Senhor Jesus, porque a única pessoa que você tem relato na Bíblia de que algumas vezes, e ainda assim paga o preço por isso, pode fazer algo por ele mesmo é o profeta. Uai, Jonas, como assim? Uai, Elias não disse que ia parar de chover em Israel porque Deus mandou. Ele não disse, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele disse, segundo a minha palavra não vai chover. Eita. Profeta tem essa jurisdição, mas ainda assim, com grandes Ressalvas, né? com grandes oportunidades, vem grandes responsabilidades. Então o Senhor também cobra a altura. O profeta tem que tomar cuidado com o que ele fala. Mas, então eu vou repreender, eu vou amarrar aquilo em nome de Jesus. Mas muitas vezes o Senhor não me dá o comando de expulsar. Pra quê? Porque o Senhor tem misericórdia daquela alma. Então, às vezes, aquilo vai ficar pior. A pessoa que, às vezes, estava só no vício no álcool, daqui a pouco tá entrando para um crack. Porque a palavra diz que um abismo puxa outro abismo. E Satanás, irmãos, aqui é um outro princípio que a gente ensina. Satanás não tem acesso deliberado a Deus. O céu não é bagunça. Ele foi destituído da presença. Mas tem um ambiente em que ele comparece diante do Senhor. Porque ele também é acusador. Então, no tribunal, ele comparece diante de Deus. E quando ele vai no tribunal, ele vai levar a palavra. Olha, Yahvé Tsekenu. É com Deus juiz que ele fala. O Deus da justiça. A Yahvé Tsekenu. Está escrito... E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito que um abismo puxa outro abismo. E está escrito também que os meus enviados lá, se eles saíssem, eles poderiam voltar com mais 7. Então, porque está escrito, eu requeiro. Eu quero mais 7, eu quero um próximo abismo. Então, às vezes, o erro de conhecimento, porque a gente quer orar, jejuar, subir monte, orar em portal, orar pelas madrugadas, tudo isso é lícito e é necessário. A vida de um libertador é vida de oração. Mas a gente também esquece que a vida de um libertador tem que ser fundamentada na palavra. E eu não conheço os princípios da palavra. Libertador também é um jurista. Ele precisa conhecer a palavra. Porque ele vai se antecipar ao movimento do inferno. O céu é legalista. O céu é movido por lei. O céu é legal e não é legal de bom. É legal de lei. Por isso que Satanás, ele se apresenta como acusador. Ele é da promotoria. Ele quer te acusar, ele quer sua sentença. E é por isso que nós temos também, mas existe Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo justo. Sim, mas ele é justo. Aí aqui tem uma palavra que a igreja choca quando eu falo. Deus, ele é justo até com Satanás. Pesado, né? Se é direito pesado. dele. Se é direito dele, se legalmente ele tem direito, cumpra-se. Porque o Senhor, ele não varia, não tem sombra de variação nele, não é para a direita nem é para a esquerda. Então, dentro disso que o Senhor tem ministrado no meu espírito, que nós temos aprendido, porque a gente não ministra libertação de Facebook. A gente não ministra libertação de Instagram. Porque tem um monte de crítico, é muito fácil você estar atrás do teclado
fazendo as suas críticas, mas você tem experiência. Você já teve a experiência, que eu quero contar uma experiência que nós vivemos. Você tem a experiência de você estar com a vida no altar, de você conhecer sobre libertação e ter um espírito que se manifestou ali na hora e você repreende ele em nome de Jesus, ele não sai de jeito nenhum? O que se faz numa hora dessa? Os professores ensinam na libertação? Porque tem coisa que na teoria funciona muito bem, mas na prática não funciona. Exatamente. E aí entra uma experiência, e é por isso que é muito bom andar com o profeta. Libertação não é receita de bolo. Não é receita de bolo, não é passo a passo. É claro que a gente precisa ter um mínimo de conhecimento para saber o que fazer e o que não fazer. Mas, o que acontece? Nesse dia eu tive uma experiência incrível. Porque você repreendia, você maniatava, você fazia o que tinha que fazer e não dava certo. Nesse dia eu estava cansado. E eu falei assim, Senhor, eu tô cansado, eu tô exausto. Esse demônio não sai. Será que eu tô em pecado? O que tá acontecendo? Aí o Senhor pegou e trouxe discernimento pro profeta. E ele disse assim, peraí, só um minutinho. Pegou a menina, deu um abraço nela e falou assim, você é amada. O demônio saiu na hora. Eita, agora. Porque tem espírito de violência que só sai com amor, que eles não suportam a manifestação do amor. Porque Deus, ele é amor. Então, quando essa manifestação do grande eu sou vem, ele não suporta, porque o que ele carrega? Violência, ira. E aí você manifesta amor e ele fala assim, aqui eu não suporto. Fez sentido? É incrível, não é? E a situação era uma coisa tão simples, assim, simples aos nossos olhos, porque ali era um aborto espontâneo. A menina tinha sofrido um aborto espontâneo e tinha sido criticada pela sogra. Era uma dívida de sangue que existia. E ela se sentiu não amada pela sogra. E a sogra estava ali ajudando ele. Você tá entendendo? Ou seja, quem a feriu estava no processo, já não era pra estar. Eu não tive discernimento. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Por quê? Porque eu preciso ser humilde pra dizer que eu não carrego tudo. E essa é a beleza do reino. E ela veio com... O espírito veio com muita violência, O né? espírito veio com muita violência. Não, deixa eu te ela. dizer. E ela olhava. Eu nunca vi um olho daquele. Nunca mais eu vi um olho daquele. Eu não me recordo de ter visto aquilo na minha vida. Não era ela que estava aqui. Ali aquilo era um olho de um demônio. E ele olhava. A pupila dela tomou o tamanho do branco do olho. E ele olhava dentro do meu olho e falava assim, eu não saio, eu não vou sair. Eu falei, Senhor, eu vou ficar sendo afrontado pelo demônio desse tanto. E o primeiro comando que Deus falou comigo, manda olhar no seu olho. Exatamente. Eu cheguei e falei assim, olha no meu olho, ele fechou o olho na mesma hora. Olha no meu olho, vem cá. O Senhor te ama. Você é amada. Acabou, ele saiu na hora. E ela caiu no choro. Eita, desesperador. Ali ela conseguiu se arrepender, confessar. A sogra, olha como é que Deus preparou tudo. A sogra entendeu o movimento do que estava acontecendo, pediu perdão para ela aos prantos. O Senhor fez uma reconciliação. Agora, imagina se houvesse... Porque eu já vi muitas vezes, tá? Tudo bem, gente, é verdade. A gente precisa... existe uma hierarquia de comando. Ministração de libertação não é bagunça. A gente vê, às vezes, na igreja, 15 pessoas querer botar a mão e aquilo vira uma salada. Não, você tem que ter comando. O Márcio, com muita sabedoria, ele fez o seguinte, Jonatas. Oi, posso? Eu passei o comando para ele. Vai, Márcio, porque eu não estou sabendo o que fazer. Numa libertação, a gente precisa respeitar até quem está ministrando. Se aquela pessoa que está ministrando não deu autoridade para ninguém ali embaixo não põe a mão. Atuar, a autoridade está com ele. Nessa situação, a nossa liderança estava lá em cima e pediu ajuda, faz. E a gente foi ministrar. Porque se você não respeita um líder... Era isso que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Exatamente. A gente esquece de falar de Acabe também, né? Exatamente. Por quê? Eu vou deixar o profeta falar sobre isso. Por quê? Porque essa guerra contra Jezabel, ela é uma guerra que ela passa no âmbito profético, né? A Jezabel é inimiga de profeta. Jezabel é caçadora de profeta. Desde sempre. Né? Então ele vai falar sobre isso com muita propriedade. E eu queria já te perguntar, já que você vai deixar bem claro isso aí pra gente, existem mulher Acabe?
Como existe mulher Acabe. A gente estava nos bastidores falando exatamente sobre isso. O espírito de Jezabel não é um demônio. O espírito de Jezabel é um sistema que age dentro de uma igreja, dentro de uma casa, dentro do meio de uma família. É um sistema que está ali agindo para controlar, para poder levar à destruição, principalmente do profético, né? Então, sim, existe mulher Acabe, existe homem jezabélico, existe mulher jezabélica, existe homem Acabe, e o Acabe, ele acaba sendo um pouco até pior do que a própria Jezabel, porque Acabe se torna um homem passivo dentro de casa, mas que quer conquistar as coisas. Acabe, ele não teve hombridade de enfrentar. Olha aí. Colocou Jezabel para poder fazer aquilo que ele deveria fazer. Ele, como rei, ele queria a vinha, ele fez o quê? Deitou e esperneou, chorou, fez pirraça, botou a esposa para poder fazer, porque a esposa tinha força. A gente tende a colocar a mulher como Jezabel porque era uma mulher, de acordo com a Bíblia, mas na grande realidade também existem mulheres que não querem fazer nada no papel dela e manipula através da pirraça, manipula através do controle ali para que o homem faça aquilo que ela quer. Então esse sistema jezabélico, os dois são manipuladores. Acaba que o controle, que é feitiçaria, nós controlarmos, nós temos o controle, mulheres e homens que são controladores, que nada foge do controle, e aí eu entro um pouquinho no temperamento, por exemplo, meu temperamento é melancólico. O melancólico, ele tem uma tendência a querer ser perfeccionista. Olha e aí. quando eu tô tendendo a ser perfeccionista, se não for do meu jeito, não fica perfeito. Então isso é um controle. Aí eu já entro pra feitiçaria. Verdade. Então o profeta que é melancólico como eu, por exemplo, sou um profeta melancólico, eu tenho que vigiar para não entrar no controle, que é onde o Jonathan falou sobre quando a gente entrega uma palavra para o pastor, a gente quer que o pastor vá e faça aquilo de imediato, porque Deus usa a gente para poder falar. Então, se Deus falou, o nosso orgulho aqui dentro nos leva para o controle. Se Deus falou, Quem tem que é ser você cumprido. pra não Quem é fazer? você, pastor, para não fazer? Então tem que ser no nosso momento, Deus no nosso tá tempo. falando. É Deus que tá falando, então tem que fazer. E a gente tá ali usando o princípio do principado, usando o sistema de Jezabel, querendo controlar, tem que ser no meu tempo. E aí a gente entra naquele lugar, tomando o lugar do pastor para tentar fazer uma iniciativa, agindo no princípio de Jezabel, achando que vamos destronar ela, mas ela tá acabando nos utilizando. Porque uma coisa que eu sempre falo é que o sistema de Jezabel não vai usar a irmãzinha Maria que limpa a igreja. Ele vai usar uma liderança. Exato. Ele vai atingir a liderança. Ele vai procurar o pastor, a esposa do pastor, o líder dos jovens, o líder do louvor. Ele vai usar o líder da limpeza. Aquele que tem Uma visibilidade. uma coordenação. Ela vai querer atingir ele porque Jezabel quer ter controle. E o sistema de Jezabel é um câncer, né? Ele se espalha. Sabe câncer quando dá metástase? A metástase no câncer seria o ápice da manifestação de Jezabel. E, por exemplo, só para o pessoal entender uma manifestação de Acabe. Sabe a mulher que ela é o chefe da casa? O marido é passivo. O marido não faz nada. O marido é encostado. Se a mulher tiver que fazer uma reforma na casa, irmão, em nome de Jesus, tá faltando testosterona nos machos da igreja. Na realidade, Às vezes é a mulher que tem que ir no material de construção, comprar o material, comprar a tinta, comprar o pincel, contratar um pedreiro pra poder fazer. O cara não se mexe, isso é vergonhoso. Por quê? Porque tá faltando homem, testosterona dentro da igreja. Isso não é papel pra uma mulher. Eu não vou muito longe. A minha mãe agia dessa forma. O meu pai trabalhava o mês inteiro, ela pegava o salário dele, ele já chegava, entregava o dinheiro pra ela que ia fazer a compra, ela que reformava a casa, ela que comprava os tijolos, era ela que... Tanto que minha mãe é apaixonada com material de construção até hoje. A minha mãe é que sempre dominou, que controlou tudo. E o meu pai só esperava que ela fazia. Só esperava que ela fizesse aquilo ali. Ou seja, na minha família, a minha mãe, meu pai, Jezabel já coordenava ali no meio da minha família. E eu tenho a hombridade de ver e entender, porque eu analiso a minha família para entender que isso na minha vida é forte e eu preciso vigiar com isso, para não agir no princípio do É uma zona de principado. perigo, né? Exatamente. E quando não tem aquela alienação parental, né? Porque, por exemplo, tem mulher que desnuda o marido dela pro filho.
Porque o seu pai é assim. Porque se eu depender do seu pai pra fazer alguma coisa, aí daqui a pouco o filho vai ter um problema com homossexualidade, o filho vai ter problema com a mesma passividade, ou o filho vai ser extremamente controlador, porque o pai ficou uma figura extremamente enfraquecida na cabeça dele, e ele não quer se parecer com o pai, então ele domina, ele massacra aquela mulher. Então, quando a gente vai fazer mapeamento, a gente tem que observar tudo isso. Qual é o histórico daquela família? Por que você tem esse sintoma? A tendência é ou você quer ser o inverso daquilo que o seu pai foi, ou você quer ser o inverso de tudo aquilo que a sua mãe foi. Porque ou você vai observar que a sua mãe era controladora, manipuladora e castigava o seu pai. E aí você não vai deixar uma mulher... a mulher não vai ter voz, porque você guardou a sensação de que mulher é controladora, manipuladora. Então mulher não tem voz, é eu. É isso. Só Eu que mando. Só que esse posicionamento de um homem é uma das manifestações de Jezabel. O homem que intimida, o homem que grita, o homem que é iracundo, que é violento, o homem que cresce pra cima da mulher e esmaga a mulher, isso também é manifestação de Jezabel. Porque isso é uma manipulação, ele tá manipulando ela pelo medo. Ele tá gerando medo nessa mulher. Essa mulher tem medo porque não sabe a hora que o homem vai dar um teto preto. Não sabe a hora que o homem vai explodir. Então, como o território dentro de casa é muito instável, ela não sabe a hora que a dinamite vai... Que ela vai puxar o pino da granada. Então, aquela mulher vive em constante medo, sistema de alerta, apavorada, com medo, tentando manter a paz dentro de casa, e os filhos ficam com medo, o filho fica com medo do pai, gera uma distância do pai, porque não tem como se amar e se aproximar de quem você tem medo. Isso é um cativeiro? Então ela estaria já num cativeiro. Esse marido colocou essa mulher dentro de um cativeiro espiritual. Ele oprimiu ela. No Brasil, a gente começa a analisar o principado. Hoje nós temos no Brasil uma padroeira, né? Uma mulher que é o pai da nação. Olha esse nome, é o padroeiro, que vem de... é um nome masculino com terminativo feminino. Padroeira, não existe isso, Não é gente. madroeira. Exatamente. Então, assim... Ou seja, é uma figura feminina que usurpou a figura masculina. E é por isso que, olhando pelo princípio do principado, é por isso que o sacerdócio no Brasil não é tão evidente dentro da igreja. Só ir no culto, vai no culto uma vigília. 80%, vê quantas mulheres tem, 90% quantos homens tem. mulher. Vai no culto de ciclo de oração, quantas mulheres tem, quantos homens tem? Por quê? Porque o homem, ele é o caçador. Vamos lá, eu gosto muito de dar esse exemplo, né, Márcio? Tem o leão e a leoa. Às vezes é pregado que, tipo assim, olha lá, o leão sem vergonha, a leoa saiu pra caçar, vai trazer comida pra ele. Não, errado. Quem percorre quilômetros e quilômetros urinando no território para demarcar um território para um outro leão sentir o cheiro e falar: opa, aqui tem um leão, não vou entrar nesse território, que esse território tem dono. É o leão. Segundo, as maiores caças e as mais agressivas não é a leoa quem pega, é o leão. Exatamente. Então trazendo isso para o princípio da guerra, o maior confronto, quem segura dentro de casa é o homem. A mulher vai ficar com os confrontos menores, vai fazer as menores guerras, a guerra de intercessão, a guerra de estar no profético, na torre de vigia, guerreando pela vida do filho, mantendo o filho no caminho em que se deve andar, né? E aí, enquanto isso, o homem está guerreando com sistemas maiores, que querem destruir, porque o papel da mulher... Aí entra uma coisa que o Mar sabe explicar muito bem. Olha como é que o diabo não é brincadeira. Por que o diabo bagunça com a família? Porque ele sabe que se ele ruir a figura masculina, aquela criança vai ter problema com a figura de Deus como pai. Se ela ruir a figura feminina, aquela criança vai ter problema com o Espírito Santo. Você pode olhar na igreja, a maioria das pessoas que tem problema com o sobrenatural, pessoas que não conseguem ser batizadas com o Espírito Santo, pergunta pra ela aonde a sua mãe te feriu. Eita, glória, hein? Aquela pessoa tem problema com mãe. E com Deus Pai é diretamente com o Pai. Com o Pai. Você tá entendendo? Então, a pessoa, o pai dá destino. O pai afirma a identidade do filho. O pai é quem diz: seja forte, seja corajoso, tu é Caleb, meu filho. Vai crescer um filho destemido, que vai pegar problema e vai falar assim: eu vou comer esse problema como se fosse gafanhoto. Olha aí. Mas se você não tem um pai para afirmar a sua identidade, é aquele filho que fica patinando, não dá certo pra nada. A mãe é a parte emocional dessa criança.
A mãe é quem dá habilidade a essa criança na parte emocional. A mãe é quem nutre essa criança. Então, às vezes, você vê pessoas completamente desestabilizadas emocionalmente. Tem problema com rejeição, tem problema com abandono, tem problema com tudo. Aí você vai ver o quê? A mãe não conseguiu exercer o papel de curar a alma dessa criança, porque o pai envia. O pai é aquele que impõe limite. Não vai, por quê? Porque eu não quero. Ah, por quê? Você não tem que me questionar. Você não vai porque eu não quero que você vá. Ele ensina você a dar limite. Aí você cresceu numa família que o pai não te dá limite, você não vai respeitar pastor. Você não vai respeitar chefe. Ah, meu pai não deixou, vou pedir pra minha mãe. Aí já é uma questão de Jezabel. Olha aí. Aí a mãe fala assim, então fica caladinho, não fala que eu autorizei não, pode ir, pode fazer. Olha a mãe enfraquecendo. Isso é castração, essa mãe tá castrando a figura do pai. Ela tá dizendo pro filho, pra filha, que quem dá a última palavra é a mulher. Aí quando cresce uma mulher, ela cresce dominadora. Ela cresce uma... Como é que é o nome daquelas guerreiras? Amazona. Ela cresce uma amazona. Olha, isso aí é muito Nenhum forte. homem se aproxima dela. E quando o homem se aproxima, é só Acabe. Olha aí. Você tá entendendo? É um imã. Uma mulher amazona, ela só se relaciona com Acabe. Porque o homem, ele tem que se sujeitar pra caber no espaço dela. No sistema dela. Só que ela vive cansada. Ela vive exausta. Por quê? Porque a mulher não foi feita pra carregar o fardo que o homem carregou. Às vezes o que falta é a mulher fazer... Mas se eu não fizer, Jontas, o chuveiro vai ficar queimado. Deixa o chuveiro queimado. Esquenta a água, vai tomar Esquenta banho. a Deixa água. ele tomar Cuida banho dos gelado. seus filhos com amor. Esquenta a água. É sofrido? Só quem passa por isso sabe. É doloroso demais, não é simples. Reposicionar a mulher, reposicionar um homem É muito difícil. é doloroso, é demorado, porque até o homem entender que o posicionamento dele está sendo mudado, se ela tomar a frente, porque dentro de um casal se a esposa fala alguma coisa, vai ter problema com o marido. Se o marido fala alguma coisa, vai ter problema com a esposa. Então alguém de fora sempre tem que vir para poder resolver. E na grande maioria das situações, na família brasileira, a gente já analisando o principado que está sobre o Brasil, são famílias disfuncionais exatamente por isso. Porque a gente tem um principado que estipula que a mulher que manda, o sacerdócio vai sendo jogado por terra ali, a mulher já cresce aprendendo que ela que tem que coordenar, que ela que tem que fazer, porque se ela não fizer, não vai acontecer, e ela vai castrando o homem cada dia mais. E quando ela resolve se posicionar, é naquele ponto da guerra onde ela já está cansada, exausta, já está exaurida, e ela já não tem mais Já tá pedindo paciência. socorro. A mulher já tá morrendo. E o mundo espiritual, o sistema que Deus... Aí vocês reclamam com Deus, tá? Não reclama comigo. O sistema que Deus criou é um sistema patriarcal. Mas não é um sistema machista. Vai na Bíblia e vai ver todas as vezes que o Senhor cobrou. O que ele fez com os homens e o que ele fez com as mulheres. Você tá entendendo? O patriarcado, ele tá relacionado a cuidado e governo. Ele não tá relacionado a massacrar a mulher. Essa coisa de você massacrar a mulher é altamente jezabélico. Porque Deus não tá nisso. O homem precisa dar a vida pela mulher. Se alguém tiver que ficar sem comer, é o homem. Se alguém tiver que ficar com telefone ruim, é o homem. Se alguém tiver que ficar com o pior carro, é o homem. Porque a mulher é a coroa desse homem. Ele é a luz da Bíblia. O que tiver de melhor é pra mulher. Não é pra ele. Isso é o problema. Pra gente a régua é pior. O dia que a mulher entende que ser submissa não é obedecer cegamente, e ela entende que quando ela paga preço 6 meses pra Deus trazer um carro zero pra família, e o homem ora 3 dias e Deus responde, ela vai entender que é muito mais fácil ela colocar o marido dela na guerra e ela ficar na retaguarda. A oração de um sacerdote, ela é muito poderosa. A gente já nasce com o sacerdócio. O homem já nasce com o sacerdócio. É bíblico. Ele já é o sacerdote da casa. Ele já nasce com esse chamado para sacerdote. Deus ouve com mais facilidade o homem. E não quer dizer que Deus não ouça a mulher. Muitas mulheres... sistema de governo espiritual. Muitas mulheres precisam tomar a guerra porque escolheram mal. Agora vai ser muitas ruim perguntas. Deus não te responder? Se tudo que seu marido ora tá em comum acordo com o que você quer, e é ele que rala o joelho pra poder pagar preço, isso é ruim pra você?
Imagina. Você tá entendendo? É isso que as pessoas precisam entender. Porque às vezes você fala assim, porque o Senhor, o homem vai orar. É um exemplo, tá, gente? Isso é só uma alegoria, mas o mundo espiritual é isso. O Senhor é muito mais simples o Senhor responder um homem do que uma mulher, quando a gente tá falando no sistema de casamento, tá, gente? No sistema de pai e filho. Por quê? Porque o homem, ele tem palavra de envio. O homem nasceu pra apontar destino. É só por isso. É sobre posto. É sobre função. A mulher nasceu pra gerar. Exatamente. E o homem pra dar destino. É gerar, nutrir. O homem é limite e destino. Então, você não vai querer... Deixa seu marido orar. Por quê? Porque vocês estão em comum acordo. O que ele quer, você quer. Então, deixa ele ralar o joelho, minha irmã. Vai desfrutar. Vai viver a vida. Por quê? Porque esse é o papel do homem. Ralar pra mulher descansar. Ou seja, é necessário haver um resgate do sacerdote. É Olha, fundamental. Esse é o avivamento do Brasil. E é esse ponto que eu queria tocar alguns minutos atrás, profeticamente, como profeta, e eu me posiciono nesse lugar, a minha visão profética para o Brasil daqui para frente, o Senhor vai resgatar o sacerdócio dentro da igreja. O tempo de resgatar o sacerdócio é agora. O tempo de destronar um trono que está sobre a nossa nação vai acontecer quando o avivamento começar com o sacerdócio sendo resgatado, e esse sacerdócio sendo resgatado, trazer uma união para a igreja, e essa união destronar quem colocaram como patrono da igreja brasileira. Só que o que nós precisamos entender como cristãos é que antes de um avivamento vai vir um tempo de tribulação. E não é o tempo de tribulação de Apocalipse. Não tô falando de Apocalipse. É porque é o seguinte, o Senhor, a igreja ora muito pelo avivamento da nação. Só que o avivamento da nação vem com tirar poeira, tirar carrapicho, disposicionar peças que estão obsoletas, destronar os donos da igreja, reinos, os humanos. reinos, os imperadores, né? Imperadores. Porque tem pessoas, isso não é o todo, mas o que nós vemos hoje são imperadores, donos de placa de igreja, chefes de rebanho, e o Senhor não está aí. E aí o que Deus vai fazer? Vai resgatar as famílias, porque as famílias não vão aceitar mais isso. Que aí é onde a gente entra na visão que a gente está caminhando, onde o Senhor está resgatando os Davis, os remanescentes, para levantar esses Davis, tirando os menores de trás da malhada e verdadeiramente destituindo esses imperadores. E nós estamos em um tempo de transição na igreja, onde está se completando os jubileus e pastores antigos perdendo o seu posicionamento, né, jubilando, como a igreja chama, e novos pastores vindo, e o Senhor levantando esses novos pastores com visão de reino e não de império. Os 7.000. Os 7.000 estão sendo encontrados, levantados, e nós estamos caminhando nessa visão de Deus está levantando os remanescentes. Por quê? Deus já não está olhando mais para a igreja brasileira com carinho, com aquele amor de vamos buscar e vamos trazer e vamos nos apaixonar. Acabou esse tempo para a igreja brasileira. É um tempo de vamos avançar e ter governo, porque as coisas estão se perdendo. Eu estive numa mesa há poucos dias onde eu ouvi uma pessoa falando que uma criança de 4 anos perguntando para uma outra de 12, por que você escolheu ser assim? E eu fiquei, meu Deus, como que a igreja está omissa de uma criança de 4 anos saber definir a sexualidade, por exemplo? Onde foi que nós definir erramos, o que é preto, o que é branco, o que é bom e o que é ruim. Uma criança de 4 anos, onde nós erramos? Aonde a igreja deixou de se posicionar? Deus não está com muita paciência com isso. Deus vai começar a agir no meio da igreja, nas lideranças da igreja, com justiça e graça. Mas justiça é legalista. Graça é imerecido. E hoje o sacerdócio precisa ser resgatado para que a família comece a voltar a ser o centro da atitude, do mover, da sociedade de Deus. Porque se a família não for resgatada, daqui a pouco nós já estamos sendo obrigados a chamar de pessoas que gestam. E não de mãe. Nós já estamos sendo obrigados a não proferir palavras
praticamente, né, pela lei, já se for realmente aprovado isso, os homens dentro da igreja não poderão proferir palavras de que a mulher é submissa, porque se ela se sentir injustiçada, vai ser preso. Se essa lei da misoginia ela for aprovada, isso que eu acabei de dizer aqui sobre o governo do homem sobre a casa, daqui a pouco teria uma polícia aqui pra me levar embora. Então, É assim, isso que, se a gente não se posicionar, vai começar a acontecer com a igreja. Por quê? Agora, olha que interessante. Num país onde 97% das pessoas são cristãs, 1% não é. O que tá governando é 1%. Aonde que a igreja errou? Eu tava olhando essa coisa da Anitta, né? A Anitta barbarizando a respeito do que ela acredita e sem fazer juízo de valor e sem fazer juízo moral, ela está certa em verbalizar o que ela acredita. Errado tá a igreja de não se posicionar. Você sabe por que tá acontecendo o que tá acontecendo? Se submeter, sabe por que tá acontecendo? Porque ao invés dos pastores se preocuparem com a expansão do reino, eles estão preocupados com seu caixa, com o carro que eles vão usar, com crescer a igreja por causa de número de dízimo. Apóstolo, que ao invés de apontar destino, porque o papel do apóstolo é apontar destino. E aqui eu já quero desmistificar uma coisa. Eu não estou desonrando nenhum ministério, mas não existe uma pirâmide no reino. Isso não é um modelo espiritual. Apóstolo não está em cima dos outros ministérios. Eles são equivalentes e lineares. O mestre, o profeta, o evangelista, o pastor e o apóstolo estão no mesmo nível. Só que o problema é que virou agora uma escalada pelo apostólico. Por quê? Porque o chique é ser apóstolo. Porque apóstolo tem pessoas abaixo dele. E isso significa primícia e dízimo. E quanto mais pessoas eu trago para minha paternidade, mais dinheiro eu tenho. Que reino é esse? Porque o papel do apóstolo era lançar destino. Era falar assim, cadê as pessoas no monte da cultura? Porque se o monte da cultura tivesse infestado de servo de Deus, o que estaria sendo falado lá era a Bíblia e não enaltecendo o que está sendo enaltecido. O que, por exemplo, a gente tem um jovem político que fala muito, que é o Nicolas. Ele fala sobre sobre a esquerda ter entrado nas escolas, no ensino lá atrás, há 20 anos atrás, e começou a ensinar, e por isso hoje nós temos as estruturas das federais, da forma que estão, as escolas ensinando o que estão, porque eles entraram lá atrás, ensinando as crianças. Hoje nós deveríamos fazer, mas o que aconteceu? A igreja dizia, não se mistura igreja com política, não se mistura igreja com administrativo, não se mistura igreja com... Igreja era igreja e tinha que ficar tudo ali dentro da igreja, e na grande realidade acabamos ficando omissos. É porque e hoje são 7 montes, né? E a religião é um dos montes da sociedade. São 7 montes. Aí sabe o que o diabo fez? Ele gostou, foi muito. Ele falou, então faz o seguinte, fica com o seu monte da religião e eu vou dominar os outros 6. Eu vou me instalar nos outros 6. E muitos falavam, né? Fizeram o púlpito como palanque. Não é isso que a gente está falando aqui. Não, né? é isso que a gente está falando aqui. Porque... Mas eu acredito que como reino... Os presidentes, os senadores, os governadores deveriam ser servos de Deus. Sim. Eu não tô falando cristão. Porque tem uma diferença muito grande de ser cristão para ser servo de Deus. Servo de Deus não rouba, servo de Deus não manipula, servo de Deus não se vende pro sistema, servo de Deus não desvia verba, servo de Deus não quer enriquecer. Servo de Deus vai servir o povo. Administrar pro reino. Isso, eu tô falando de servo de Deus. E quando o justo governa... A paz na terra. Tem paz. Tem paz, né? Então, o que acontece? O que tá faltando é sim... Aí eu quero fazer um convite pros apóstolos. Senhores apóstolos. Olha aí, o desafio, hein? Usem o cajado de governo que Deus te deu para lançar destino e plantar fundamentos. Cadê as crianças da igreja que não são preparadas para ocupar o monte da política? Cadê as crianças da igreja que não são preparadas para ir para o monte da economia, para ir para o monte da cultura, para ir para o monte da educação, para o monte da família? Cadê? A voz apostólica está muito preocupada com outras coisas, com não aquilo que o Senhor espera deles.
Eu não estou generalizando, não estou botando todo mundo no mesmo balaio, mas eu estou falando da maioria que está preocupada em fazer grandes cruzadas, ter grandes placas. Eu quero ter telão de LED de 15, 30, 50 metros. Viajar as nações. Eu quero ganhar as nações, eu quero pisar na terra. Enquanto isso, as suas crianças estão sendo doutrinadas por cultura de demônio. E não são, Aonde é que nós estamos errando? Não são todos, né? A gente se depara com muitos apóstolos que têm visão de rei. Somos amigos e amamos A muitos gente- que militam com a gente. A gente vê Exatamente. pessoas agindo dentro dos 5 ministérios verdadeiramente, entendendo que profeta não manda mais que ninguém, que apóstolo não manda mais. Todos têm o mesmo nível de autoridade, mas na grande maioria tem pessoas comprando a unção de Você apóstolo. acredita nisso? Pessoas que pagam 20, 15, 20 mil reais Não, para poder gente. ser ungido a apóstolo. É muito por causa coisa do de demônio, um né? nome. Irmão, pelo amor de Deus. Eu vejo um negócio Já desse. ouvi sobre isso. Eu vejo um negócio desse, eu falo assim, Senhor, eu sei que eu sou uma formiguinha, filho, mas eu tenho boca e eu vou falar, alguém vai me ouvir. A gente tem se posicionado a respeito disso. Eu, como profeta, tenho visto esse agir, Eita, esse glória. Não, mover. e outra coisa, profeta, me perdoa te cortar, que eu lembrei agora. É aquela coisa do eu preciso ir para a cobertura de um apóstolo porque eu aprendi que o bom, o chique e o poderoso é ser apóstolo. Então eu quero ser apóstolo. Aí começa a bagunça dentro do reino. Gente que tem chamado para ser mestre querendo ser apóstolo. Gente que tem chamado para ser profeta querendo ser apóstolo. Porque aprendeu que aquilo ali é uma pirâmide. Uhum. Olha as Astarte aí, Eita. trabalhando. Aí sabe o que eu faço? Então, às vezes Deus me quer dentro de uma igreja onde o meu líder é um pastor cheio de Deus. Mas pregaram que para ser apóstolo tem que ser ungido por um apóstolo. Aonde está na Bíblia que quem unge apóstolo é apóstolo? É isso. Olha aí. Porque, de acordo com a Bíblia, quem realmente unge são os mestre mestres e profeta. profetas. Se fosse olhar assim, então era só mestre e profeta que podia ungir. Só que quando Jesus veio, ele trouxe equiparação entre os 5 ministérios. Eu oro Só para que- que um dia, nosso Brasil, quando for eleger um presidente ou colocar alguém para ser presidente do país, chame um profeta para poder ungir, porque o único que pode ungir rei, príncipe, é profeta. Chame um profeta. Qual presidente nesse país foi ungido por um profeta? Nenhum. Não tem essa cultura. Mas por quê? Mas é porque o profeta tá preocupado com isso que te digo. Ele tem que acertar. Eu vi, profeta, é bem interessante você falar sobre isso. Quando o Bolsonaro ele foi chamado, Deus levantou um profeta Sim. e enviou ele lá no gabinete. Sim, ele foi ungido Sim. antes. Foi ungido antes. E eu tava outro dia assistindo, isso antes do Bolsonaro ser preso. Eu tava assistindo uma conferência internacional, era um evento lá nos Estados Unidos, acho que era nos Estados Unidos. E o Flávio Bolsonaro tava lá. Ah, é assim E de mesmo. repente alguém chamou Cimeira. a Cimeira? Cimeira, Não, é Cimeira. da Cid Jacobs. Ah, tá, isso. Chamou ele ali, liberou uma palavra, liberou um destino sobre ele Uhum. nessa questão de que ele seria um Davi. Foi muito forte e agora a gente vê toda essa reviravolta e nós estamos entendendo profeticamente que Deus está trabalhando poderosamente na nação brasileira. Eu- Meu pastor, eu a minha acredito. tristeza é que a palavra do Senhor diz que reino dividido não subsiste. Exatamente. E o diabo sabe disso. Porque se as vozes de liderança não tivessem brigando entre... Irmã, a maior tristeza da minha vida é que o conselho de apostólico, ele rachou, ele não conseguiu sobreviver. Porque os apóstolos não conseguiam ter coesão entre eles. Um apóstolo queria uma coisa... Cabe, né? Uma coisa, um para um Olha canto, um aí. para o outro. Não teve unidade no corpo de Cristo. Eles não souberam passar o Eles cajado são pra pessoas nova chamadas geração. por Deus para poder apontar destino. Cadê a liderança da igreja, levando a igreja ao arrependimento? O dia Isso era para ser todos os líderes, isso era para ser uma pauta dentro da igreja. Vamos tirar 30 minutos para se arrepender pela nação. Deus ia ter misericórdia, Deus quer ter misericórdia da nossa nação, mas a igreja não se une. Eu tô preocupado com o quê? Eu vou fazer festa das nações. Por quê? Porque eu vou ter cantina. Aí eu vou fazer 15 mil reais na cantina. Eu vou vender camisa. A igreja vai ser conhecida. E aí vai vir mais membro. Mais membro é mais dízimo. Aí é telão de LED. Aí de 2 andares vem pra 3 andares. Eu compro o quarteirão. O diabo entrou dentro da igreja e a igreja não tá vendo. A gente tá preocupado com os nossos próprios projetos.
E Deus, ele é corporativo. Deus tá falando assim, olha pro Olha que aí, eu Deus tô é olhando. Se importa com o que eu me importo. Para de se preocupar com o que você se importa com o que eu me importo. Meu coração não tá aqui. Eu poderia te abençoar. Eu quero fazer de você uma grande igreja. Eu também tenho interesse, mas o seu coração não tá no que o meu coração tá. E esse é o clamor da gente, né, Márcio? Esse é o nosso clamor pela igreja, é isso que a gente ensina. É isso, a gente não quer se posicionar aqui como... Eu não quero ser referência em nada. Eu quero ser referência dentro da minha família. Eu quero ser referência para os meus filhos. Eu quero ser referência para minha esposa. Eu quero ser só uma voz que clama no deserto. É isso que tá faltando. O problema é que tá todo mundo querendo virar uma geração de vagalume. Piscando, aparecendo e brilhando. É esse o problema da igreja. O povo quer palco, holofote, multidão seguindo eles. Quando eu vi a Ana Paula Valadão indo dentro do palácio, ungir, orar pelo presidente, eu falei assim, Deus, é isso que precisa. É isso que precisa acontecer, os profetas, a igreja ser convidada a entrar no palácio do governo, a orar pelo presidente, independente de quem esteja lá. Não estou falando de pessoas, eu estou falando de Deus estar à frente da nação, porque quando Deus está na frente da nação, é uma nação próspera, é uma nação aonde o Senhor coordena, o Senhor manda, o Senhor faz. Quando eu vi aquela imagem acontecendo, eu falei assim, Deus, ainda há esperança. Ainda há esperança. Você trouxe um ponto falando sobre o Flávio ter recebido uma palavra. Eu creio muito que no mundo espiritual isso pode acontecer muito mesmo, mas tenho ressalvas, porque o mundo espiritual é legalista, como a gente disse antes. E sendo legalista, 1% está mandando no Brasil, como o mestre Jonathan acabou de dizer. E há uma grande possibilidade desse 1% estar sendo mais forte do que os 99%, e essa palavra de Deus ter que ser jogada por terra por causa de falta de posicionamento da igreja. Falta de pastores, líderes hoje, e há um movimento. Eu conversando com uma pastora de mais de 80 anos de idade, ela me mandou uns áudios sobre o que Deus está falando com ela e bate diretamente com o que eu acredito sobre o espírito de Nimrod atingindo a nossa nação. E nós temos debatido sobre isso. A liderança hoje vai ser a primeira cobrada, já está sendo caçada pelo Senhor. A liderança da igreja que está nas mídias, que está nas igrejas, está sendo caçada, está sendo levada para a balança primeiro, porque a igreja vai ser a primeira a ser julgada. Em qualquer tipo de decisão, a igreja primeiro vai ser julgada. Começa pelo altar. E nós, líderes que estamos na mídia, que estamos à frente de igreja, que estamos na direção de alguma coisa, nós estamos sendo balançados. Por quê? Porque nós somos formadores de opinião. Se nós não nos posicionarmos agora com aquilo que o Senhor quer para a igreja brasileira, nós vamos enfrentar o que a Venezuela está enfrentando. Nós vamos enfrentar catástrofes. Tem 300 profetas como é que fala? Profetas que trazem... divisão. Do caos? Profetas do caos aparecendo na internet, dizendo que terremotos, que tsunamis. Sim, pode acontecer, pode, mas eu, como profeta, não acredito que Deus vai vir dizimar metade do Brasil, sendo que ele tem uma promessa sobre a nação de avivamento e levar pessoas para poder levar avivamento para o resto do mundo todo. Eu não acredito em um tsunami que vai vir e vai tomar metade do Brasil. Eu passei dias em pânico, falando, Senhor, só eu que não estou enxergando, só eu. E o Senhor virou para mim e falou assim, eu já te dei experiência sobre sonhos com tsunami, porque tá tendo muitos sonhos, estão tendo muitas visões. E o Senhor disse para mim, eu estou falando de emoções. Eu estou tratando as emoções, porque a água fala de emoções. Eu estou tratando as emoções e uma onda gigantesca vai vir sobre a nação. Que onda é essa? Que onda que veio sobre a Venezuela? A Venezuela agora está fazendo lá encontros com milhões de pessoas adorando Jesus, mas precisava ter um terremoto onde matou milhares de pessoas, precisava isso acontecer para a igreja se unir? Esse é meu indagar. Precisava o Senhor sacudir a terra para aquele lugar ali reconhecer que só o Senhor salva? Eu preferi sacrificar. Precisa o Brasil permitir que o Senhor venha trazer um terremoto na cidade de São Paulo, trazer um tsunami e matar milhares de pessoas para que haja uma comoção nacional? Não precisa. Nós somos conhecedores da palavra, temos teólogos, temos pessoas que conhecem a palavra.
Por que não se posiciona? Larga o orgulho, larga o ego. Olha sou aí, dono fala, do Deus. meu império e eu sou dono de 300 igrejas. Eu não vou me unir com aquele que tem 5 igrejinhas. Por quê? É o mesmo Cristo, é o mesmo reino. Nós estamos falando de uma nação. Meu Deus. E quem vai sofrer com essa nação quando o juízo vier? Não vão ser as lideranças que estão sendo cobradas agora, vão ser os inocentes. Exato. Porque o Senhor vai pegar os justos. E nós vamos ter que ver crianças morrendo, e nós vamos ter que ver as viúvas sofrendo mais, e nós vamos ter que ver os órfãos aparecendo na nossa nação por falta de posicionamento da igreja. A igreja está mal posicionada. E eu não posso ficar batendo na igreja em si, porque a culpa não é da igreja. A culpa são dos líderes que estão montando para eles impérios. O Senhor, ele não está sentindo mais o cheiro dele na liderança da igreja. A liderança, por isso, está passando por essa troca e sendo balançada nessa geração. Estão dizendo que a geração atual é uma geração que está perdida porque não busca Jesus, que porque a geração atual não ama a Jesus. A culpa é nossa, da geração anterior, que não ensinou esses meninos a andarem no caminho do Senhor. A culpa é nossa como líderes, que não ensinamos ele que Jesus é dono de tudo, presente, passado, futuro, que é ele que salva, cura e liberta. Nós não ensinamos eles a amar. Está indo embora a geração de ferro que nos ensinou a amar a Cristo. A geração das mulheres do coque, a geração dos homens que estavam à frente da igreja, estão jubilando, estão indo embora. Jesus está recolhendo. O que vai ser dessa geração? Nós precisamos treinar essa geração, a próxima geração que está vindo agora após nós. Nós precisamos ensinar para eles que eles é que tem que trazer Jesus, porque a nossa geração já não vai mais trazer Jesus. Se você está achando que tudo o que está acontecendo é porque Jesus está voltando, eu digo para ti, Jesus vai voltar sim, voltará logo sim, mas esses são apenas sinais. Sinais que estão sendo confundidos pelo próprio homem, sinais que estão sendo tragos por homens para trazer confusão, dissensão, divisão, manipulação. Homens estão criando, tem pessoas aí que entram na teoria da conspiração e vai em 300 outros lugares, mas sim, tem muitas coisas acontecendo que são causadas pelo homem, e não porque Jesus está voltando. Não porque é o tempo de Jesus voltar. Amém. Ora, venha Senhor Jesus. Maranata. O problema é que a gente tá muito preocupado olhando pra fora e não tá olhando pra dentro pra faxina que a gente precisa fazer. Olha aí. Nós estamos muito preocupados, e aqui eu vou falar nós, Fala aí, profeta. porque nós somos a igreja. Nós somos. Então, quando o Senhor for julgar, ele vai julgar a igreja. E eu faço parte da igreja, então o juízo também é pra mim, Pra mim também. né? O rei errava. Quem ia pro cativeiro? O povo. Porque Deus é corporativo. Ele trata o conjunto. Então, eu acho bom o povo que tá assistindo esse podcast se colocar na brecha, porque na hora que for, vai todo mundo. E espero que não vá. Então, o que acontece? A gente precisa entender que nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor confia a nós. E às vezes nós usurpamos o que o Senhor confiou a nós, roubamos, literalmente. Então eu tô muito preocupado com o número de seguidor, tô preocupado em ter um Instagram da minha igreja, ou o meu Instagram do meu ministério, bombando com engajamento. Mas você acha mesmo que Deus não vai te cobrar o que Ele te confiou? O que você tá fazendo com essas pessoas? Qual a intenção do O que você tá ensinando para essas pessoas? Para onde essas pessoas estão indo? Ou elas estão só comprando curso? Ou elas são só objetos de manipulação para você ter oferta, dízimo e primícia e etc e tal? Para onde você está enviando? Qual a palavra de envio que você está dando para essas pessoas? Você tem dado destino para essas pessoas? Então, o futuro da igreja depende de um posicionamento da igreja. Porque a gente está muito preocupado olhando para fora. Irmão, vocês me perdoam em nome de Jesus, quem me segue sabe disso, quem é novo no meu Instagram chega perguntando, eu já corto, porque eu não gosto desse papo. Ai, é a Harp. Ai, é a Cerne. Ai, é a Bluebeam. Ai, irmão, tudo bem, isso tudo são manipulações humanas, a gente sabe que existe. Mas para além disso, cadê você posicionado no governo? Até quando você vai ficar vítima? A palavra do Senhor diz, e tá no Novo Testamento, lá em Atos.
Agora, como é que os teólogos vão fazer para manipular, teólogos que gostam de manipular a palavra, agora é a hora de vocês baterem os atabaques de vocês e fazer as feitiçarias, manipulação de vocês, tá? Como é que eles vão fazer para manipular a palavra que está escrito, o Senhor Jesus só vai voltar depois da restauração de todas as coisas? Está escrito, convém que ele ficará retido até a restauração de todas as coisas. Sabe quem está atrasando a volta de Jesus? A igreja. Porque nós não estamos permitindo que as coisas sejam restauradas. Jesus não vai vir buscar uma igreja escondida, uma igreja apavorada. Enquanto a gente permitir essa bagunça que está sendo feita, a gente só vai falar, ora vem, Senhor Jesus. Aí eu vou viver o que eu tenho que viver, vou fazer o que eu tenho que fazer e vou partir para a eternidade e não vou ver arrebatamento. E isso já dá um sinal de que Jesus Porque não tem restauração de todas as coisas. É bíblico. Como é que faz? Rasga Atos ou manipula a interpretação? É forte, né? Porque ou vai ter que rasgar a Bíblia ou vai ter que manipular a interpretação. Porque tá claro, convém que o Senhor Jesus fica retido no céu até a restauração de todas as coisas. Meu Deus, Então- que episódio, hein? Glória a Deus, que episódio. Não dá nem vontade de Não. encerrar. Olha essa atmosfera. É muito forte. E só para concluir aqui, a gente vai estar encerrando, né? Infelizmente, que as horas passam assim de uma maneira. Academia Aleph é o Instagram desse homem de Deus, esse mestre Jonatas, e seja profeta, desse profeta abençoado do Senhor, Aleluia. Amado, Márcio Andrade. amados. Gente, segue, compartilha esse episódio. Se você quer mais, coloca aí nos comentários. Segunda parte, por favor. É muito conhecimento. E É eu bênção queria- demais. Eu queria benção mesmo, gente. Eu queria até que eles falassem um pouquinho como é que tá, como que as pessoas podem encontrar vocês, Tem né? Como essas curso, pessoas podem né? ser mais abençoadas através desse ministério que Deus confiou através da vida de vocês. E fala também da trincheira. Quero falar sobre a Eu queria que você trincheira. falasse sobre tudo isso aí. Nós porque- temos algo, é um projeto que o Senhor trouxe, não é um projeto nosso. Ele não é um projeto de placa de igreja, então ele não é um projeto denominacional, ele é um projeto de servos de Deus. Se você é servo de Deus, mas eu tô falando de servo. Se você é servo de Deus e tem essa visão de reino e quer aprender conosco mais a respeito disso, eu não quero que você compre curso nosso. Olha aí. Tô te proibindo de você comprar curso nosso. Você vai participar conosco da trincheira. Por quê? Porque na trincheira nós nos preparamos juntos em propósito de jejum, de oração. Caminhamos junto nas festas do Senhor, porque numa outra oportunidade a gente Lindo. pode falar sobre isso, porque Forte. nós somos uma igreja muito romanizada. Uhum. Nós somos uma igreja que nós incorporamos muitas festas pagãs dentro da igreja. Olha aí. Ah, mas o Natal eu comemoro Jesus, irmão. Pouco importa a sua intenção. Jesus não nasceu em dezembro, não tinha condição de Jesus nascer em dezembro. Se você lê Bíblia, você sabe que não tem a menor condição de Jesus ter nascido em Esse dezembro. calendário aí. Esse calendário ele é um calendário maligno, mas no calendário que o Senhor chama de Santa Convocação, que é estatuto perpétuo, onde todo ser humano deveria comparecer, nós não comparecemos. Então, a trincheira, nós ensinamos tudo isso, ensinamos libertação, ensinamos batalha espiritual, ensinamos intercessão gratuitamente. A gente tem vários encontros ao ano, nós passamos temporadas juntos e vamos alimentando esses grupos. Nós já estamos em 34 grupos de 1000 pessoas. Eita, Eu faço parte. Glória a Deus. Então, nós queremos te convidar para para você participar conosco da Trincheira. O Instagram é @trincheiraaleph, onde participa eu, o profeta Márcio, a pastora Adriana, aonde nós somos servos. E eu encerro a minha fala por aqui. Eu gosto muito, vocês vão me ver sempre falando de Jesus, e Jesus, quando os discípulos tinham feito toda a faculdade de discipulado, vamos dizer assim, Uhum. quando eles acharam que eles estavam bem grandão, sabe o TCC final? Eu fico me imaginando que eu acho que eles pensaram assim, agora a prova final vai ser Jesus ensinar a gente a fazer uns milagres muito cabuloso. Eu acho que ele vai ensinar a gente a fazer igual Moisés. Agora vamos lá para a disciplina de abrir mar vermelho, vamos para a disciplina de mover monte. Aí Jesus disse, sim, eu vou realmente te ensinar o que há de mais poderoso no reino. E o último ensinamento de Jesus foi: Olha aí.
toalha nas costas, bacia no chão, O maior. aonde o maior serve o menor. Essa é a cultura do rei. Eita. Então lá nós não estamos para aparecer. Lá nós estamos para lavar os pés de vocês. Lá nós estamos para entrar na trincheira por vocês, conduzindo vocês no caminho do Senhor. Então, se vocês quiserem alguém que não quer reinar sobre vocês, mas quer caminhar com vocês e guerrear por vocês, se servir a gente, caso se sirva e o Espírito Santo de Deus fale ao seu espírito, nós te esperamos na trincheira. A trincheira a gente caminha como família, porque a gente percebe e entende que muitas das vezes é difícil você jejuar sozinho, é difícil você fazer um propósito longo sozinho, e quando você tem companheiros, pessoas ao seu redor fazendo junto com você, mostrando o que é possível fazer, que foi o que Jesus fez, mostrar que é possível viver em santidade, e a gente mostra que a gente também faz, que a gente está no propósito, que a gente está buscando junto. Mostramos os nossos erros. A gente mostra os nossos erros também, então é uma facilidade para você que nunca jejuou aprender a jejuar, porque a gente tem uma estratégia para você começar a jejuar. Então, a trincheira nada mais é do que uma grande família, onde você continua na sua igreja com o seu pastor, no mesmo lugar onde você está, mas não se sentindo sozinho. Aprendendo mais sobre o reino, fazendo techuvá, entendendo tempos e estações. Né, Márcio? Cara, nós temos testemunhos incríveis de famílias restauradas, mulheres Conta que o aquela da marido menina já tinha que ido embora recebeu uma há cura. meses. Tinha uma menina, olha só, isso na trincheira. O que Deus tem feito na trincheira é sobrenatural. Nós tivemos um caso de uma mãe que a filha tinha alergia a tudo. A mãe já não sabia mais o que fazer porque a filha estava desnutrida. A filha não podia comer, ela comia e passava mal. Mas a filha tinha tanta alergia que a mãe já não podia mais pegar a filha no colo. E ela fazia tratamento médico e a mãe tinha que ver o que ela podia comer, porque se ela comesse e abraçava a filha tinha ataques Alergia. que tinha que ir pro hospital imediatamente. Se pegasse, a mãe, não era amamentar. Se ela pegasse a filha, Se a mãe a comesse alergia trigo, era tão agressiva que a filha passava mal. se a mãe muito comesse mal. trigo e pegasse a filha no colo e encostasse pele com pele, a filha passava mal. Agora você imagina o que é uma mãe com uma filha de colo não poder pegar a filha no colo. E aí ela veio pra trincheira e o mérito é do Senhor Jesus, porque aqui nós somos escravos de Cristo, nós somos escravos da orelha furada. Aqui não é a gente que aparece, quem aparece é o Senhor. E pela misericórdia do Senhor, dentro da trincheira, a menina recebeu uma cura. Olha que bênção. Eita Deus poderoso. E aí, ela só soube que a menina recebeu uma cura porque ela esqueceu. E comeu um bolo de chocolate. E pegou a filha no colo. Quando ela pegou a filha no colo, ela deu uma crise de choro. E ela falou assim, minha filha vai pro hospital de novo. E a menina não adoeceu. Ela falou assim, Senhor, o que acontece? Aí o Senhor falou assim pra ela, você lembra do propósito que você fez dentro da trincheira? Vai levar sua filha para fazer os exames. E ela tem os laudos do antes e do depois da cura que o Senhor deu para ela, que era irreversível, né? Era uma doença autoimune, não tinha cura. Então nós temos visto coisas incríveis. É filho que sai do tráfego, é filho que sai do tráfico, é filho que sai do crack, é marido que estava não sei quantos anos fora de casa que voltou, é mulher que tinha câncer e que recebeu. O que o Senhor tem feito é para a glória dele. Então é isso. Existe poder quando nós estamos numa unidade que ora, né? Aleluia, glória a Jesus. Que bênção, hein? O Senhor fala ali, né, que é na união, né? Que o Senhor ordena a bênção. Que maravilha, que ministério poderoso, né? A gente fala poderoso porque é Jesus, né? Mas a gente entende que são servos, né? São filhos, mas se colocam como servos, né? Mas não são só servos. O bom é que é isso, né, amor? Não somente servos, não somente filhos, mas amigos do Espírito Santo, amigo de Deus, amigo de Jesus, né? E a gente pede para Deus, Senhor, nos conecta com os teus melhores amigos. Sim. Antes de qualquer pessoa vir aqui, eu oro e faço prova com Deus. Eu oro, Senhor, se não for da tua vontade, não vão conseguir vir. Por isso, irmão. Não vão conseguir. Eu sei que a gente vai convidar muitas pessoas. Então, de repente, a gente faz alguns convites e desmarca aí. Agora deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para encerrar. Nós não andamos só, tá? Nós queremos depois no privado te dar os nomes de algum povo que anda conosco para você trazer eles também. Já estamos sabendo aí. Vocês vão conhecer o povo que anda com a gente, um povo cheio de Deus. Nós somos pequenininhos. Nós somos pequenininhos. Agora eles são uma maiorzão que nós. No sentido de eles conhecem mais, são violentos. Então assim, eu amo essa oração.
Amém. Eu amo dessa forma. Eu amo orar dessa forma. Senhor, me apresenta os seus amigos. Me coloca na mesa dos seus amigos. Me apresenta pessoas que têm um coração aliançado com o seu. Aleluia. Só que também a gente tem que estar preparado para quem Deus vai tirar, né? Que vai, para algumas pessoas sentarem na mesa, o Senhor vai tirar outras que não cabem mais naquela mesa. Aí dói, a gente chora um pouco, esperneia. Mas vive um novo de Deus, um novo tempo de Deus, não é isso? Então, muito obrigado. Que o Senhor Jesus Glória abençoe a Deus. vocês. Obrigado por esse tempo. Glória a Jesus. Glória a Que Deus. bênção, Nós que Jesus. agradecemos, Glória a Deus, né? que A bênção. honra toda nossa. Glória a Deus por isso. Gente, é isso. A gente não quer encerrar, mas tem que encerrar. Então, que Deus abençoe a sua vida. Compartilha essa live. Essa live não, esse episódio. Compartilha esse episódio com o máximo de pessoas. Curte, não é isso? Amém. Manda testemunhos também, né? Desse sacudimento. A gente tem visto que várias nações, né? São 11 nações que têm acompanhado o nosso Oh, Deus. podcast, né? Glória a Pessoas que Deus. têm trazido muitos testemunhos, né? Falado de como Deus tem trabalhado, né? Pessoas têm sido muito ativadas através desses episódios, Glória a sabe? Deus. E eu creio que aqui foi algo que é realmente necessário para o corpo de Cristo hoje, nesse momento que você está assistindo. Então, se posicione. Amém? Se posicione porque Deus tem pressa em fazer uma obra na nossa nação. Deus tem pressa de fazer uma limpeza, uma restauração no altar e a restauração dos sacerdotes. Deus vai colocar tudo no devido lugar. Então, seja você um canal de Deus, compartilha com o máximo de pessoas. Amém? E deixa Deus te usar poderosamente. Vamos deixar aqui, tá bom, profetas? Nas descrições aqui, Glória as a redes Deus. sociais de vocês, os contatos, Glória a para que as pessoas possam chegar até vocês e ser Amém. muito mais abençoadas ainda Glória a através Deus. de tudo isso que Deus tem confiado a vocês. E se você veio da trincheira, comenta aqui, né? Comenta e curte, em nome de Jesus. Tropa, Vigia. curte Tropa da esse trincheira. episódio. Vamos fazer isso aqui, porque o que a gente diz muito pra trincheira é o seguinte: eles têm um papel no reino, que é Aleluia. alastrar essa verdade. E eles entenderam isso. Então eu tenho certeza que vocês vão pulverizar esse episódio para que outras pessoas possam entender dessa verdade e entender que eles não são só. Porque tem muitas pessoas com o mesmo pensamento orando no secreto e quando eles olham, eles falam assim, meu Deus, mas não sou doido sozinho, tem um povo que é doido igual eu. Tem um povo que pensa igual eu, porque são os remanescentes, os 7.000, que Eita, ficaram glória. guardados, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Missão Cavodcast. Quer falar, bem? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.